Okay, so that's the Austrian theory. So Krugman Essa é is a teoria saying, austríaca. well, Mas o Krugman, yeah, that ele it's diz assim, internally que consistent, it's é logically lógico, é coherent, coerente, but empirically, mas I don't think empiricamente eu that's não what's acho que é isso que going está on in modern acontecendo recession. nas recessões And modernas. one of the things E uma das Krugman coisas que ele said disse, that in his mind was que evidence era for the Keynesian evidência da against the expressão Austrian, keynesiana is he em said, relação à if the austríaca, Austrians are right, why is it that the empirical research se os austríacos estão shows corretos, por que that central banks can affect real GDP? That central banking policy influences a the course pesquisa of the real empírica economy? mostra que os bancos centrais podem influenciar o If you think PIB. about it, E se você pensar nisso, é uma loucura. You know, it's I can't even think of Eu nem posso pensar numa analogia correta. Ele está dizendo, se os austríacos estão corretos, por que os bancos centrais podem causar o ciclo de negócios? Krugman está citando algo que mostra que ele não entende a teoria. E o que está acontecendo é que na economia mainstream, o ciclo de negócios é classificado como monetário ou real. Então, eles têm essa teoria do ciclo real de negócios, que é associado com certas pessoas, como a Universidade de Rochester de Chicago. E tem uns que são muito extremos em sua visão e dizem que o Banco Central só pode afetar nominalmente as magnitudes, só podem afetar o número nas etiquetas de preço, mas não afetam de forma real. Quantas horas de trabalho para trocar por um carro ou algo assim. Quantos tomates são trocados por maçãs. Eles dizem que o Banco Central só afeta o nível de inflação de preços, mas não o relacionamento entre outros itens. Então essa é a posição do Krugman. Ele pensa que os austríacos estão falando sobre coisas tangíveis. Então, os austríacos devem pensar que o Banco Central não influencia o ciclo de negócios. Eu posso ver, ele pode dizer que tem certas pesquisas que mostram que a mudança na taxa de juros, quando ele abaixa, causa um crescimento econômico e um aumento de juros aumenta o desemprego. Ele acha que isso é contrário à visão austríaca, mas não é verdade. Alguém disse que a teoria austríaca é causado pelas forças monetárias, mas ele resulta em fenômenos reais. Sim, é o Banco Central criando dinheiro novo ou criando de uma certa velocidade maior ou menor que afeta o ciclo de negócios, mas o ciclo em si não é somente sobre os números tratados, mas existem distorções de capital e de trabalho que entram em um setor ou outro setor equivocado, e no bust esses recursos precisam partir daqueles setores e ir para outros setores. E é por isso que a visão austríaca diz que os erros são no período do boom, porque os empreendedores estão equivocados pelas taxas de juros erradas, e você não pode evitar uma recessão. O melhor que tu pode fazer é estimular ainda mais e prolongar o boom artificial e aumentar a intensidade da correção do bust. Esse é o ponto de vista do Krugman. Ele pensa que os austríacos estão dizendo que isso é real e não tem nada a ver com o dinheiro, mas os austríacos dizem que isso é ingênuo, não é um ou outro. Dinheiro tem uma função real na economia. Ele tem uma utilidade. Você precisa de dinheiro, mas se você mexe de uma forma errada com o dinheiro, vai causar distúrbios. Então você não pode só consertar os problemas assim. Você não pode só instituir a política correta do Banco Central e solucionar todos os problemas. Porque muitos recursos entraram em imóveis, por exemplo, ou no setor financeiro. E você não pode, com um toque de mágica, fazer que esses erros desapareçam quando você inicia uma política monetária correta.
Então, você não pode entender a posição austríaca na questão do ciclo de negócios se você não entende a teoria de capital dos austríacos. Eu tenho um ensaio sobre isso chamado A Importância da Teoria de Capital no site Mises.org. Se você vai ler uma coisa baseado nessa palestra, leia esse artigo. Coloca no Google Robert Murphy, a importância da estrutura de capital. Tem um pedaço de sushi no desenho no início do artigo. Então eu faço uma parábola sobre uma economia de uma ilha, onde o Paul Krugman começa a dar conselhos para essa ilha, e eles têm uma expansão em certos setores, depois tem o bust, e você pode examinar o cenário inteiro. É o que acontece nesse artigo. Mostra a importância de pensar sobre uma economia que não só tem demanda agregada, não é só pessoas que vão para a loja e gastar dinheiro e esses bens aparecem por mágica nas prateleiras. Tem uma sequência. Para você ir para o mercado, com o seu poder de compra, para você ter uma televisão lá na prateleira, essa televisão teve que ser produzida no passado. Tinha que existir capital, matérias-primas, as coisas que você usa para fazer televisão, as ferramentas necessárias. Alguém tem que dirigir o caminhão da fábrica até a loja, etc, etc. O economista do mainstream reconhece que tudo isso é necessário, mas eles não integram isso dentro de sua análise. Então é por isso que os austríacos dizem que o mainstream ignora a importância de certos setores e não entende o que está acontecendo. Então, eu tenho 3 episódios aqui de onde os keynesianos e os austríacos têm discordado. O que aconteceria no caso do desemprego, ou do emprego. E antes de mencionar estes, eu quero te dar uma fundação epistemológica para isso. Não estou dizendo que porque os austríacos fazem uma previsão melhor, então a sua teoria é melhor. Porque os palestrantes anteriores, do ponto de vista epistemológico, disseram que os austríacos não eram dessa corrente positivista, inocente, falsificando previsões para encaixar a teoria aos dados reais. Mas seria útil dizer que os austríacos, uma vez que eles têm uma teoria correta, eles podem navegar no mundo com mais sucesso do que os keynesianos. Só para fazer uma analogia, se vocês estudarem geometria, vocês vão à escola e você está estudando a pirâmide, Pitágoras, e assim por diante. Você começa com axiomas e você chega a deduções e teoremas. Se vocês entenderem como a prova funciona, você sabe que seria bobo dizer ao professor, será que podemos testar? Podemos ver triângulos reais para ver se é real? Se você pensar assim, é porque você não entendeu o conceito. Seria bobo, mas a geometria é muito útil no mundo, por outro lado. Se você for um engenheiro e vai construir uma ponte, aí está a ponte, você pode passar por ela, eu ganhei um C+, como nota em geometria, você ia se preocupar, não é? Porque geometria é dedutivo, é a priorista, o empreendimento é uma ciência a priori, uma disciplina do conhecimento. Porém, ela tem impacto no mundo real. Você pode navegar no mundo melhor por certos tipos de coisas que você queira fazer se você estudar geometria. Filosoficamente, isso é muito interessante. Se você sentar numa cadeira e parar de pensar, você vai ter mais sucesso. Porque o mundo é assim, não é? A mesma coisa acontece com a economia austríaca. É verdade que você não testa a validade de princípios básicos da economia austríaca indo lá e analisando dados empíricos. Mas se vocês pensarem através das consequências dos experimentos, das reflexões, das discussões dos austríacos, isso lhes dá uma estrutura para você analisar o mundo que você pode interpretar os dados econômicos de forma mais bem-sucedida.
Outro exemplo, para entendermos o contexto dessa palestra, embora a teoria dos ciclos de negócios austríaca seja coerente, faça sentido, o Krugman está certo ao dizer que mesmo que seja consistente internamente, talvez não seja o que está acontecendo no mundo real. Essa é uma possibilidade, não é que estejamos testando para dizer se a teoria está certa ou errada, mas talvez no mundo real existam outras influências e talvez isso faça as coisas acontecer de forma que possamos descrevê-las como uma bolha, ou como desemprego em massa, ou outras coisas assim. Por exemplo, provavelmente quando vemos os dados desse último trimestre no Japão, o resultado industrial vai ser baixo e o desemprego alto. Mas não por causa do Banco Central, por causa do tsunami, claro, e do terremoto. Claro, porque quando grandes coisas assim acontecem para uma economia, só isso pode afetar. E isso não significa que a teoria austríaca está errada, mas isso pode acontecer por outros efeitos. Então, isso eu acho uma questão interessante para, de vez em quando, verificar se, como austríacos, se podemos incorporar esses tipos de dados, porque podemos fazer isso melhor que os keynesianos, mas temos que ver alguns argumentos e a validade deles, de acordo com a sua pertinência. O primeiro episódio que eu vou falar é quando o presidente Obama começou a atuar. Eu vou falar sobre os Estados Unidos, porque eu sou americano típico, eu nem sei se o resto do mundo tem desemprego, então vou falar dos Estados Unidos mesmo. E episódios norte-americanos. O presidente americano entrou em cena, Obama, ele assumiu em 2009 e a taxa média era 7% de desemprego, 7,3%, algo assim. Então, eles estavam propondo um grande estímulo na época, porque na estrutura keynesiana, se você tem um problema de demanda, como consertar? Claro que o governo vai entrar num grande déficit para aumentar os gastos públicos, para aumentar o emprego. Essa é a prescrição keynesiana. Então, a equipe do Obama e um de seus pesquisadores, a Christiane, que trabalhou com a dissertação do Peter Klein, se ela não estivesse no seu comitê, ela era advisor, ela era conselheira no comitê, muito bem. Agora vocês podem entender as tendências keynesianas do Peter. Então ela, não, sério, mas ela fez uns trabalhos macro importantes. Eu vou falar disso daqui a pouco. Principalmente na equipe do Obama. Muito bem. Eu escrevi sobre isso nos meus artigos que eu mostrei os diagramas. Eles estavam tentando convencer os americanos a dizer que precisamos de um estímulo de 700 milhões, por exemplo, algo assim. Hoje não parece tão grande, não é? Mas na época, porque agora nós já perdemos a consciência com relação a esses números, não somos mais tão sensibilizados. Mas imagina gastar 787 milhões de dólares que você não tem.